Olá, gente boa! Hoje o nosso canal vai conversar com a jornalista Samira Chahine, uma grande amiga e uma pessoa que eu gosto muito. Tudo bem, Samira? Tudo bem, João. Também gosto muito de você, viu? Muito obrigado, viu, por disponibilizar o seu tempo para conversar com a gente, tá bom? Estamos aqui sempre para bater um papo gostoso. Que bom. Samira, onde e quando você nasceu? Eu nasci em São Paulo em 24 de novembro de 1968. Oh, é tão jovem ainda, né? E, querida, como é que teus pais te criaram? Os meus pais me criaram de uma forma muito amorosa. Eu fui criada dentro de uma cultura libanesa, a qual eu mantenho até hoje. Somos de família de muçulmanos, todos. E isso me trouxe muita informação hoje que eu tenho noção disso, tá? Fazendo uma revisita ao passado, de que toda essa formação com amor, com respeito, ensinando as regras, né, de todas as religiões, que é o perdão, a compaixão, a colaboração, a solidariedade, e isso foi envolvendo. Sempre estudamos, sempre tivemos, eu e meus irmãos, somos em 4, nós sempre tivemos estímulo aos estudos e a fazer o que a gente gostava. E você estudava em escolas normais, públicas, e a sua família ainda frequenta a mesquita? Vocês frequentam a mesquita? Frequentamos a mesquita de uma forma normal. Sempre foram os homens que mais frequentaram a mesquita. Pois é, isso que eu queria te perguntar. Você falou que foi uma relação muito amorosa, muito livre, mesmo em relação à mulher na casa? Sempre em relação à mulher na casa. O meu avô já era um pouco mais rígido. Porém, eu nunca deixei de estudar, eu nunca deixei de ir aos lugares que eu queria ir e que eram bons para que eu frequentasse, olhando para Samira criança e adolescente, né? E sempre tive o estímulo de que eu estudasse. O meu pai, ele sempre falava, vai estudar até onde quiser estudar. Quer trabalhar? Ok, vai trabalhar. Você nunca foi uma coisa assim tão punitiva ou proibitiva, não. Seu pai nasceu no Brasil ou veio do Líbano? Não, meu pai veio do Líbano. Sua mãe também? Minha mãe também. Entendi. O meu pai veio com 9 anos de idade. Né? A minha mãe já veio com 20, 21 anos. Então, se conheceram aqui? Se conheceram aqui. Mas o meu pai, ele, por ter vindo tão jovem, ele acabou tendo mesmo convivendo muito com os árabes, né, os libaneses, os muçulmanos, e frequentando toda a comunidade, ele sempre foi mais aberto. E ele falava, eu achava legal isso, eu falei assim, por que eu não vou deixar ela viajar, sendo que eu confio nela? Que bonito. Legal isso, né? Legal demais. Porque eu acho que é uma relação de pai e filha. Perdi meu pai faz 9 anos. Mas sempre foi uma relação de pai e filha de falar a verdade um pro outro, né? E eu não me lembro de ter apanhado ou de ter levado uma bronca por ter desviado de um caminho que ele considerava bom. Aí, voltando um pouquinho, você falou que os homens é que frequentavam a mesquita, né? Porque as mulheres não poderiam? As mulheres poderiam frequentar, é que os homens iam mais iam mais assiduamente do que as mulheres. Exatamente. O meu avô estimulava, eu sou a única filha de 3 irmãos. 3 irmãos homens. Então, o meu avô meio que estimulava muito os meus irmãos a irem à mesquita. A mim não, que ele não estimulasse. Em datas comemorativas eu ia. Mas realmente nós ficamos separados, né? As mulheres ficam de um lado, os homens do outro. Dizem que é para as mulheres não tirarem a concentração dos homens. Vai saber. Vai saber, né? E, querida, na sua infância, na sua adolescência, você tinha algum sonho para a tua vida? Acho que todo mundo tem sonhos, né? E eu sempre sonhava em viajar ou sonhava em estudar. Eu sempre tive muito claro na minha mente o estudar. E como eu desde criança tenho o hábito da leitura muito assíduo, muito frequente na minha vida,
eu viajava pelos livros ao mesmo tempo que eu falava, eu quero fazer algo assim. Escrever. Sim. Aí quando eu acompanhava algo, talvez por isso eu seja jornalista e comunicadora, né? Porque quando a gente começa a olhar para o que quer lá na frente, quando a gente é criança, a gente meio que sonha e parece que aquilo está tão distante, né, João? Eu tinha um terapeuta que falava, João, lembra das brincadeiras de criança que você fazia? É ali que você definia a sua profissão. Eu brincava muito de professora, e é verdade. E sabe que eu brincava de motorista de ônibus? Eu pegava uma capa de disco, ficava brincando, dirigindo ônibus. Eu morava no Brooklyn, ia do Brooklyn até a cidade de Ademar. Ônibus? A capa do disco era a direção do ônibus. Eu ia do Brooklyn até a cidade de Ademar dirigindo, olha que louco. Aí ele falou, claro, você vai ser um diretor de teatro. Estava dirigindo, então aí comecei a dirigir teatro, comecei a ser ator. E tem todo sentido tem isso, sentido, né? Incrível. Tem muito sentido. E você então conseguiu realizar os seus sonhos, né? O sonho da comunicação. Engraçado que eu olhava às vezes na televisão, eu olhava no jornal que estava escrito, eu treinava, mas eu não tinha tanta consciência de que eu queria ser jornalista. Eu brincava muito de ser professora. Tá. Desculpa, e eu fiz magistério. Não, e eu fiz magistério, não deixei de fazer, também? Não. Fiz o magistério, comecei a dar aula, mas nesse meio de caminho, eu não sei qual foi o insight que eu tive, né? Foi numa redação, eu acredito que eu estava já no colégio. Gente, eu sou da época do colégio. É o ensino médio hoje, né? E eu lembro de redações que a gente lia e compartilhava na sala. E alguém falou que quer ser jornalista. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Bateu na sua cabeça naquele Mas momento. foi um momento, assim, de leitura de colegas em sala de aula. Aí veio, eu falei, como que eu nunca pensei nisso? Porque eu pensava em prestar letras. Aí eu prestei letras na FUVEST. Passei na primeira fase. Falei, nossa, tô indo bem, né? Tô indo bem. E, gente, eu sempre estudei em colégio público. Na nossa época eu também fiz colégio público. Ginásio foi colégio público, era muito bom. E o meu pai olhava e falava, a escola tá boa, por que eu vou trocar essas crianças da escola? E minha mãe concordava, porque a gente levava os feedbacks para casa. E na conversa, na jantar, no almoço, mas os pais percebiam, né? Não tem o grau de escolaridade que estava se desenvolvendo. Exatamente, né? Mesmo quando a gente não falava direto para eles, os pais, eles são matutos, né? Nas conversas. Nas atitudes, né, da gente, eles estão observando tudo. Bom, aí você se forma em letras, vai dar aula? Não, me formei em jornalismo. Eu só prestei letras na USP. Em pedagogia você aí eu fiz, não fiz pedagogia. Aí você fez jornalismo aonde? Mas eu fiz comunicação social, com especialização em jornalismo, na FIAM. Na FIAM. Faculdades Integradas Alcântara Machado. Era ali na Santo Amaro ou não? Era não a da Santo Amaro, a do Morumbi. Do Morumbi, tá. Lugar bonito, Praça Três Corações, é lindo, com um nome bonito, né? É um nome bonito, eu não sei se está funcionando alguma coisa. Eu sei que comunicação tinha vindo aqui para Liberdade, que é onde eu fui fazer pós-graduação. Entendi. Entendi. Bom, eu ia te perguntar como é que a espiritualidade entrou na sua vida, mas você já respondeu na sua criação, no seu dia a dia com esses pais amorosos, muçulmanos, que já trazem, né, uma tolerância com as outras religiões. Né? E então, é o que as pessoas às vezes não entendem. Não entendem, né? Acham que o muçulmano é muito rígido, é muito... Não. Gente, é uma coisa impressionante, porque a partir daí, hoje eu tenho consciência, tá? A partir daí, eu percebi também que em todo o meu círculo de amizades, a gente se entendia. Essa coisa da intolerância, eu acho que sempre existiu. Mas para um grupo de adolescentes, por exemplo, isso não existia. Porque se rezasse o Pai Nosso na sala de aula, eu e meu irmão, que estudávamos na mesma sala, respeitávamos. Uma Ave Maria, respeitávamos. Quando eu vim para a Vibe Mundial, não que eu não conhecesse as outras religiões, mas aí eu passei a ter mais contato. Entendi. Com Umbanda, com Candomblé, a prestar atenção nas outras religiões, nas que são evangélicas, porque aí a gente vai costurando informações. A doutrina espírita entra também na Vibe Mundial? O espiritismo? Entra. Tá. Aí a gente acaba falando mais da espiritualidade, Entendi. né? E aí eu comecei a refletir o que todas essas informações faziam aqui dentro.
que sentido tem aqui? E eu pude entender que o fato de eu ter sido criada com uma religião que não é tão comum no Brasil, mas que é a que mais cresce, por incrível que pareça, inteiro, no né? mundo todo. Mundo inteiro, é verdade. E quando a gente começa a olhar para o que o Alcorão fala, para o que a Bíblia fala, e quando a gente começa a unir as informações, a gente vê que a base de tudo é o respeito. Então, não adianta eu querer olhar para você. Você é espírita? Não, eu fui criado num lar católico, mas cheguei até a primeira comunhão. Depois parecia que a minha cabeça batia numa laje e não respondia mais as minhas questões. Aí eu fui pra Umbanda, tomei Daime, namorei uma menina que é presbiteriana no ginásio, porque eu frequentei a igreja presbiteriana. Hoje, depois eu conheci o Tai Chi Chuan, gosto muito do taoísmo, mas por conta do Gandhi, eu frequentei muitos centros espíritas fazendo a peça. E eu me identifiquei muito com a doutrina espírita. Muito. E isso também não quer dizer que eu, por ser muçulmana, não entenda você. E nem eu entendo você, exatamente. Mas é o que o Gandhi falava, o que o Cristo falava, Moisés falava. As nossas portas estão abertas para todas as religiões. É amor. É amor. Todas chegam no mesmo ponto, né, amor. Samir? É amor. Como que eu posso, de repente, olhar para um filme que fala de Chico Xavier e não me tocar? Exatamente. Como que eu posso olhar para um filme que fala de Jesus e não me tocar? Exatamente. Sendo que Jesus é citado no Alcorão. Tá? É citado no Alcorão? É mesmo? Jesus é citado no Alcorão, Maria é citada no Alcorão. Tem duas mulheres que são citadas no Alcorão. Aisha, que é a mãe de Maomé, e Maria, mãe de Jesus. Tá. Né? Então, como o Alcorão não... foi escrito em que época? O Alcorão, eu nem sei te dizer. Mas foi depois do Cristo? Bem depois. Foi depois do Cristo? Bem depois. Maomé já então é depois é mais moderno. Mais moderno. É mais moderno. Né? E o Alcorão, ele foi todo ditado por Arcanjo Gabriel. Jura? Olha, que sincretismo maravilhoso. Então, quando a gente olha, as histórias, elas se entrelaçam. Na minha cabeça, é como se o povo, parte, né, do Oriente Médio, não tivesse entendido o que as grandes escrituras quisessem dizer. Sim. E novas informações foram incluídas para que despertasse alguns. Dizem que daqui a uns anos teremos uma única religião. Alguns milhões de anos, sei lá quanto, né? Mas, Miriam, eu tô curioso. Como é que Jesus Cristo é citado no Alcorão? O que é falado dele no Alcorão? Ele é citado como um profeta. E Maria? Mãe de Jesus. Mãe de Jesus. E Aisha é mãe de Maomé. Mãe de Maomé. Tá. E também deu à luz a um profeta. Que também deu à luz a um profeta. Tá. Então, Jesus, pelo Alcorão, ele é um profeta. Tá? Da mesma forma que os outros foram, que são muito citados, né? Abraão, Moisés. Então, toda a história judaica que a gente... Porque Jesus era judeu, né? Antes de... Mas parece que passou um tempo com os fenícios, né? Junto aos... E os fenícios são quem? Muçulmanos, né? Pronto, né? E lá viraram os muçulmanos depois, né? Mas eram os libaneses. A Fenícia hoje é o Líbano. Parece que lá que ele teve os grandes conhecimentos, né? Para voltar e começar a praticar, né? Exatamente. Acho que são histórias que a gente tem... Posso até ter falado alguma besteira aqui, mas são histórias que a gente tem sempre que estudar. Porque a gente vive numa época, João, onde parece que o cérebro ele está sempre compartilhado. E, na verdade, ele não tem que ser compartilhado, ele tem que ser compartimentado. Por quê? Porque eu tenho que olhar para as várias fases da nossa história, da humanidade, principalmente quando diz respeito às religiões, e entender que eram épocas diferentes, eram pessoas diferentes, com ensinamentos diferentes. Exatamente. Hoje em dia, a gente tem tudo muito mastigado. Tá muito fácil até estudar. Dá um Google, mas é superficial demais, né? Entendeu? Por isso que a gente precisa se aprofundar quando tem o interesse. Esse que você falou, tem que contextualizar historicamente as religiões e os anseios daquele momento do povo, né? Exatamente, porque quando eu vejo a intolerância, isso me machuca plenamente, e em todas as religiões. Você acha essa intolerância aos muçulmanos, principalmente na Europa, você acha que é fruto do quê, hein?
É fruto do cérebro humano, né? Tá. É fruto do cérebro Luta humano. pelo poder. Luta pelo poder. Infelizmente, em muitos países ainda do Oriente Médio, por causa de grupos extremistas que não representam uma nação muçulmana. Não representam, nós não nos sentimos representados por eles. Infelizmente, por eles, as intolerâncias vão acontecendo. Na França, a mulher que não pode usar lenço. E hoje, se você andar na Avenida Paulista, a gente vai ver muitas mulheres circulando e circulando bem. Eu tenho muitas amigas que é natural usar o lenço, eu não uso, tá? Opção própria. Nunca tive essa vontade, vou dizer assim. Se amanhã eu mudar de ideia, tudo bem. Não tem problema algum. É sua vontade. Não tem problema. Mas há uma intolerância. Há uma intolerância nos Estados Unidos, qualquer coisa que acontece. Principalmente depois lá do 11 de setembro. Principalmente depois do 11 de setembro. Então, os Bin Ladens da vida, né, acabaram deixando essa mancha mais marcante, né? Ficou maior. Você já sofreu algum tipo de preconceito, intolerância? Nunca, né? Nunca. Aqui no Brasil é difícil, né? Nunca. Pelo contrário, aqui na Vibe Mundial, então, nunca tive problema em relação à religião. Eu faço jejum anual. De 24 horas? Ou não? Não. É o Ramadã, não? O Ramadã dura um mês, durante 30 dias, nós jejuamos. Um pouco antes do pôr do sol, do nascer do sol até o pôr do sol. Né? Então dá umas 12 horas por dia, dependendo da época do ano, mais cedo, outras mais tarde. E aqui na rádio, por exemplo, eu nunca sofri represália. Tem aqueles comentários, eu não conseguiria. Tenta. Tenta, que eu acho. Será? E é uma coisa que é tão natural que Deus nos fortalece. Quando a gente faz um jejum, não sei se você já fez, eu faço um jejum prolongado. Eu faço assim de 12 horas também, o jejum intermitente, né? Principalmente quando eu tenho que me defrontar com alguma grande batalha na minha vida, eu faço. Olha lá. Não dá força? Nossa, dá uma clareza mental, né? É incrível. Porque você não está se alimentando você se alimenta de outra forma. Exatamente. Né? Um alimento da alma. Isso é diferente, é um alimento da alma. Sabe uma curiosidade? No dia a dia, assim, na sua casa, na infância, na adolescência, vocês liam o Alcorão todo dia? Tinha um momento de ritualização? Você sabe que não tinha? Não tinha? Você sabe que não tinha? Era uma coisa... Você estudava porque você queria? E mesmo assim, eu estudava por épocas, mas eu sempre tive a curiosidade. Mas... Aí eu tenho que falar do meu tio, né? Meu tio Salomão. Irmão do seu pai e de sua mãe? Não, é cunhado do meu pai. Cunhado do teu pai. Tenho que falar, ele também não está mais entre nós. E ele, numa determinada época da vida dele, ele foi para Meca. E ele passou a estudar muito, não só o Alcorão, como a Bíblia. Então o nosso prazer era sentar com ele e escutar as histórias. Nossa, que lindo. Você tinha mais ou menos quantos anos nessa época? Isso começou quando eu tinha lá pelos 20, eu já tô com 53, já era mais velha. Pensei que era você adolescente. Adolescente sempre foi aquela coisa assim mais... Mas tinha o prazer de ouvi-lo, né? Devia ser fascinante, né? Porque vocês árabes têm um dom de contar a história de uma maneira muito peculiar, né? E ele tinha aquela fisionomia mesmo do líder muçulmano, né? Barba, né? Cabelo branco. Então era o sábio falando pra gente. E qualquer dúvida que a gente tivesse, a gente falava assim, não, vamos perguntar pro tio Salomão. Ele vai saber responder. Sim. E eu pegava ele com Bíblia na mão, com o Alcorão na mão. Aí eu falava, o que você tá lendo na Bíblia? Hoje eu tô lendo a história de Jacó. Eu preciso entender. Nossa. E era bem interessante isso, né? Para você ver como a religião ela é aberta. Lógico, você abrindo, você conhece outras culturas, outros povos, né? E só se enriquece pessoalmente. E se relaciona bem com o próximo. Se relaciona bem com o próximo e respeita o próximo, né? Porque Deus é um só. Isso a gente não pode negar. Muita gente até pode achar que porque nós usamos o termo Alá, o Deus é outro. Não, o Deus é um só. Então, o Deus que você acredita é o Deus que eu acredito.
uma força suprema que está com a gente, e quando eu tenho alguma questão a ser resolvida, eu fecho meus olhos, converso com ele e tento o sentir. Não pensar. Né? Não pensar. Aí você se comunica com ele. Por isso que o silenciar é importante. É importante, o silêncio. Aí entra um pouco da questão da meditação, que aí a gente vai aproveitando tudo que a gente vai aprendendo no dia a dia de outras e vai costurando. Porque é isso, é o sentir. O amor não é sentido. A partir do momento que o amor for racionalizado, deixa ele de ser um conceito, né? Ele é um produto da minha cabeça. E nossa cabeça compartimentada hoje em dia. Exatamente. Querida, outra coisa que eu queria saber, é durante o Ramadã que as pessoas param numa hora do dia e se voltam para Meca e fazem uma oração? Todos os dias. Todos os dias. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Tá. No Ramadã, tem um horário a mais. Ah, é? Tem um horário a mais que é por volta de 9 da noite. Que aí é uma outra reza. E durante o dia normal? São 5 rezas normais. 5 rezas? Tem 5 rezas por dia? 5 rezas por dia. Nossa, é uma conexão com a espiritualidade muito forte, né? Quem consegue fazer essas 5 rezas por dia, eu no meu dia de trabalho não consigo. É impossível, né? Porque... Mas aí a gente pode fazer tudo junto também, né? Tá. A minha mãe, ela fazia tudo bonitinho, acordava cedinho. Se lavava, fazia reza, e eu sei que muita gente continua fazendo isso, muita gente faz isso. Aqui no Brasil tem de todas as idades, uma coisa linda de ver. Porque se você vai para o Oriente Médio, eu ainda não tive o prazer de ir, mas de ver vários vídeos, em determinados horários, toda uma cidade é chamada a rezar. Que lindo, hein? Porque a partir da mesquita tem o chamado. Aqui na igreja a gente tem o sino. O sino. Lá é uma voz que chama. Não, é muito bonito mesmo. Que lindo, é. E chama pra gente. O que é esse chamar? Eu vejo como um chamado. Para si mesmo, para você entrar em contato com você mesmo. É um momento que você está lá. A partir do momento que a gente faz uma oração, eu estou orando, eu posso orar da forma que eu quiser. Eu posso rezar simplesmente conversando. Tem as rezas normais, mas eu simplesmente posso parar e conversar com o meu Alá, né? Ah, claro que... E a partir desse momento é feita uma conexão. Com certeza. Não é? Sandra, você que trabalha na Vibe Mundial, apresenta telejornal, o Jornal da Rádio, programas de entrevistas, você praticamente está o dia inteiro conectada com a espiritualidade, né? De uma certa forma, sim, né? O jornal é da boa notícia. É da boa notícia, que não deixa de ser uma coisa, uma atividade espiritual, porque a cabeça fica limpa. Fica limpa. E é na ação que a gente pratica a espiritualidade, né? É aí que a gente vai entender. Né? É na hora de coletar a notícia. É na hora de você verificar. Nossa, aqui tem uma pessoa que ajudou outra, e essa outra ajudou toda uma comunidade. Isso é uma notícia interessante. É muito bonito. Então você, estou vendo pela nossa conversa, você pratica a espiritualidade o tempo inteiro na sua vida, né, menina? Pode ser que sim. Não, acho que sim. Através da sua comunicação, do seu dia a dia, dessa herança que você traz da espiritualidade da sua família, né, que é forte, né? Que não dá para negar. Não dá. A gente não pode negar, né? Olhar para trás e achar que foi simplesmente algo que passou. Não, é parte da minha vida, é parte da minha história, e isso não me impediu de seguir os meus sonhos. Que coisa linda. Não é verdade? Que se lá quando eu era criança eu queria ser professora, eu fui professora de redação, eu fui professora para os meus sonoplastas aqui, que de uma certa forma, um ou outro até falou, professora, como é que eu escrevo isso? Sou professora, como é que eu falaria isso? Você formou pessoas, né? De uma certa forma, a gente vai... E quando a gente está se comunicando... Você está ensinando também, né? Esse é o grande barato da comunicação na família. E às vezes ensinando com 2 pessoas, com 3 pessoas. Olha a importância disso. Não, a nossa responsabilidade como comunicadores, que eu também sou um ator, mas eu também me considero um comunicador. É um comunicador. É enorme. A gente forma uma opinião, a gente molda a cabeça das pessoas. É um perigo, dependendo do que você fala. É um perigo. Então a gente tem que estar muito atento. Eu fico muito feliz que existe essa rádio.
aqui em São Paulo, a Vibe Mundial. Quais são os seus horários aqui na rádio, Samira? Nossa Senhora! Gente, eu tô aqui... Há quantos anos você tá aqui? Eu tô aqui há 22 anos. Eita. Dia 1º de junho eu fiz... É facinho de fazer a conta, vim em 2000. Estou agora... Bom, o Jornal da Boa Notícia, ele começa às 10 da manhã, sempre com boletins de 2 minutos. 10 da manhã e vai até às 10 da noite. Tá? Mundial e Você. Segunda a sexta, 16h30. Com orgulho que a gente vem fazendo esse programa. Durante a semana era de sexta-feira e agora me foi dado esse presente, que eu abracei. E de sábado, das 7 às 8 da manhã, Mundial e Você também. Gente, não percam. O trabalho da Samira é maravilhoso. Traz entrevistados que dizem coisas assim muito legais pra gente. Esse jornal das boas notícias alimentam a alma da gente e tiram a gente dessa loucura que o tempo inteiro alimentado de crime, droga, atentado terrorista, guerra, quer dizer, faz uma confusão na cabeça da gente. Pois é. E a Vibe Mundial traz esse alento, essa espiritualidade. Já que nós estamos no canal Os Mundos de Chico Xavier, tenho certeza que o Chico também dizia que todas as religiões são bem-vindas, todas. E olha aqui, a Samira. É verdade, ó, eu trouxe aqui um livrinho que eu tenho na minha mesa. Então ela vai ler para terminar a nossa conversa. E que todo dia eu abro, gente, para quem está vendo. Então, Momentos de Luz para Mulheres, Espíritos Diversos, Chico Xavier. Tem um prefácio do José Carlos De Luca, que é nosso comunicador. Você não quer então abrir uma página e ler um texto, assim a gente se despede de você, gente boa, com essa queridíssima amiga Samira. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua conversa, pelo seu conhecimento. E a gente vai terminar com um texto do Chico Xavier. Nada mais apropriado do que isso. E eu que te agradeço, viu? E não importa o que vocês ouçam, coisas boas, coisas ruins, só fiquem com o que for positivo, porque é isso que alimenta a alma. Opa, Bri. Ai, meu Deus. Vamos lá. A morte nos mergulha no sono por algumas horas para arrebatar-nos depois a bênção do dia. Entendeu? Obrigado. Eu que te agradeço, viu? Gostoso. Que bom, que bom. Obrigado, gente boa. Até o nosso próximo encontro.